Estamos ao vivo, direto da minha casa. Hoje vamos falar com Silvestre Matos, bibliotecário, mestrando em design pela Universidade Federal do Maranhão. Ele vai falar sobre gamificação no ambiente escolar. Ele também participa do grupo de pesquisa e estudos LEDMID, uma professora organizado e orientado pela professora Cássia Furtado, minha parenta, que vai estar aqui também falando com a gente durante essa semana. Só chamando aqui todo mundo para ficar online, porque já vamos conversar com o nosso palestrante. Eu não sei porque hoje ficou para baixo. Daiana Roberta, minha flor. Hoje quem ia fazer a mediação era a Joyce, mas hoje é aniversário de Janailton, nosso colaborador. Estão comemorando o aniversário de Janailton. Eu fiquei aqui de novo. Deixa eu ver se eu encontro o menino. Chamando todo mundo para daqui a pouquinho estar curtindo a palestra aqui do Silvestre Matos, bibliotecário. Egresso do curso de Biblioteconomia UFMA. Vamos já começar. Ele já está online, ele está online há muito tempo. Quem ia fazer a mediação era a Joyce Viana, mas ela está comemorando o aniversário do nosso colaborador também aqui do canal, Janailton Lopes. Hoje é aniversário dele. Então, coube a mim fazer essa mediação. Honrosa mediação, porque a pesquisa do Silvestre ela já foi premiada. Só chamando aqui mais algumas pessoas, né? Para já começar às 17 horas em ponto. Gente, a gente também vai ter a Daiana Roberta falando com a gente sobre política cultural. Não hoje, né? Durante essa semana. O pessoal tá saindo da live do professor Oswaldo Almeida Júnior. Que live, né, gente? Sensacional. Um grande professor, um grande pensador. Bora chegando, puxando a cadeira, se sentando no sofá, na cama, pegando seu celular e acompanhando essa live que tá imperdível como todas as outras, né? A gente tá fechamos já a semana com lives de qualidade, né? Deixa eu ver aqui, mais alguns minutos, deixa eu dar pelo menos mais 10 pessoas pra gente começar. Está conectando já com o Silvestre. Para já ele começar. Olha ele aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Silvestre. Tudo bom, Djalma? Melhor agora com a sua participação no nosso perfil Bíblia Fora da Caixa. Eu agradeço muito o convite, né? Eu fiquei assim, elogiado quando você me fez o convite. E acompanhei algumas durante a semana, muito bom. Entendeu? O canal muito bom, as lives muito boas, assuntos interessantes. E eu não acompanhei todas porque sabe como aqui é, essa vida de quarentena, aí tem umas coisas que eu tenho que ficar auxiliando meu filho, que cuidar de uma criança nesse momento não é fácil, que ele não está indo para a escola, não está indo para judô, então eu tenho que dar uma atenção toda especial. Aí, incrível que pareça, hoje ele saiu ali para casa de uma coleguinha que é confiável, aqui ao lado, e estou aqui à disposição de vocês. Tranquilo, Silvestre, entendemos. Mas as lives estão sendo colocadas no nosso canal no YouTube. Eu acho que até a Dulce já está. Quem está fazendo essa alimentação do canal é a Joyce. Então, a gente já tem algumas lives já colocadas lá. Dá para acompanhar. Eu me lembro que ela já colocou da professora Mary Ferreira, Manuel Messias,
Elane Araújo, a de Janailton, se não me falha a memória, é de Maurício. Todas show de bola. Vou dar uma olhada em todas, prometo. Aí, se tiver um tempinho. Agora, o que mais vai custar tá lá no canal do YouTube é a de ontem, porque ainda vai ser editada e colocada o intérprete. Porque como foi sobre Libras, né, acessibilidade, então a gente acertou com o palestrante Alex de colocar o intérprete para fazer a tradução do que foi conversado. Certo, E aí, para ter uma acessibilidade a todos. Né? A pessoa fazer a interpretação, botar e aí só na semana para ficar ok. Tranquilo. Mas, show de bola, muito boa ontem a palestra. Se bem que foi mais um bate-papo, como aqui todas as lives são, mais um bate-papo. Quem tem curiosidade com a pesquisa. É diferente dos outros perfis que também fazem lives, que é mais uma coisa mais acadêmica, aquela coisa mais certinha, o tempo cronometrado. Então, bate-papo para tirar dúvidas. O Alex está falando aqui que ele já está editando a live de ontem. Muito bem, Alex. Continue assim. Quanto mais rápido, melhor. Que bom. Olha, a gente já está com 13 pessoas já online. Não te preocupa com essa quantidade de pessoas que estão visualizando, porque é o de menos. Porque depois as pessoas vão olhar no canal do YouTube. Para a gente, os números não importam. Então, você tem 20 minutos para começar sua fala e tal. 20 minutos só para apresentar o que foi a pesquisa, né? Gamificação no processo de aprendizagem na leitura. E aí, em seguida, os espectadores vão fazer as perguntas nos comentários e aí a gente vai fazendo essa conversa com você, tá bom, Silvestre? Tudo bem. Parabéns pela pesquisa, hein? Desde quando eu soube que seria sobre gamificação, eu gostei do tema. Obrigado, Djalma. É um tema assim, né? É um tema que, primeiramente, eu não tinha conhecimento, né? Em meados de 2018, no início. Eu ia falar sobre dispositivos digitais na educação, em sala de aula, que era meu foco de pesquisa com a professora Cássia. Mas aí, no terceiro simpósio nacional de tecnologias digitais na educação, na fala da professora Ana Amélia, a professora doutora Ana Amélia, de Portugal, ela apresentou o Kahoot, uma pequena demonstração do Kahoot no final. E eu fiquei assim, porra, que legal, é uma didática nova, atrelando a tecnologia, né, com assuntos. E eu, sem saber, eu já fazia gamificação, sem saber. Por quê? Na disciplina Formação de Leitores, a professora Leoneide levou a gente para fazer a Semana de Monteiro Lobato no colégio universitário. E eu fiz aquele passo a repassa, que passava no Silvio Santos, no PowerPoint. E fui fazendo umas perguntas. Tá certo disso? Não sei, tipo de Silvio Santos. Aí caiu a ficha, que ela falou que a gamificação poderia ser feita com tecnologia ou de forma sem tecnologia, que poderia usar PowerPoint, poderia usar sistema de cartas, de leitura. E aí eu comecei a pesquisar mais a fundo a pesquisa. Quando eu decidi mesmo tratar sobre gamificação na formação de leitores, eu parti atrás de material aqui em São Luís. Na UFMA eu não achei nada. Para não dizer que eu não achei na biblioteca da UFMA, eu ainda tenho quase todos. Eu tive uma perca de arquivo, mas eu recuperei alguns. A dissertação de mestrado de Paulo Roberto, ele tratou sobre artefato de design com a professora Cássia. Foi o único acervo que eu achei sobre gamificação. E a tese de doutorado de Romo, que ele é o cara a ser questionado sobre gamificação, ele trabalha sobre gamificação em empresa, e eu fui para o lado de educação. E eu quase desisto. Eu não desisti porque o professor Roosevelt me indicou o Amazon, que eu também não conhecia para comprar livros. Fui na Férias, eu não achei nenhum livro sobre gamificação, aí eu comprei.
5 livros que foram a base. Esse aqui, Gamificação na Educação, ele de Alves, 2018. Praticamente li ele umas 3, 4 vezes, 5, para descrever, tem muita coisa na minha monografia. Outro que eu utilizei muito foi a tese de Tonéis, que ele transformou em livro. Os Games na Sala de Aula. E McConial, que é a pessoa assim, que fala bastante desde o início da gamificação, há 10 anos atrás, a realidade em jogo, que ele começa a falar da importância do jogo na atualidade, né, que a sociedade vive a maior parte do seu tempo atrelado à tecnologia e em jogos, e esse outro aqui, Gamificar. Não utilizei muito, e esse outro também, que foi Gamificação e Debate. Partindo desse de acervo, eu desenvolvi o problema. Tive que mudar também, porque eu ia fazer a pesquisa numa biblioteca comunitária lá da Vila Maranhão, mas por problema de mudança de sede, eu fiquei impossibilitado. E quase eu não escrevia sobre esse tema, eu ia voltar para dispositivos digitais. Foi quando, no estágio, quero até agradecer, se ela estiver assistindo ou não, já agradeci várias vezes a bibliotecária Silvana, do Colégio Santa Teresa, que me abriu as portas para aplicar a pesquisa com os alunos dela, no horário do projeto de leitor, deixa eu só pegar aqui, projeto leitor, que ela desenvolve lá no Colégio Santa Teresa. Então, eu peguei alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental e com as professoras também. E cada dia na semana eu fui trabalhando uma turma. Primeiramente, eu apresentei o Kahoot para eles terem uma noção do que seria gamificação na educação. E, posteriormente, eu fiz a atividade mesmo gamificada, que seria trabalhada para coletar os dados, que foi numa plataforma do Socrativo, do qual eu trabalhei com as crianças o conteúdo desenvolvido em sala de aula, a professora me forneceu o conteúdo, os livros, e os alunos, eu tirei a xerox e fiquei elaborando como se fosse um simulado. A partir daí, eles tiveram uma semana para estudar e a gente desenvolver a atividade em grupo no ambiente da biblioteca do Santa Teresa. Para minha surpresa, como era um assunto que eles não conheciam, a desenvoltura foi muito boa. Tanto dos alunos da faixa etária menor, do 2º ano, como do maior, que foi até 11 anos da 5ª série. Aí eles perguntaram, tio, é um jogo? O que é gamificação? Aí eu apresentei para eles, gente, olha, gamificação não é um jogo, mas sim trabalha as ferramentas de jogos voltado para a educação. Ou seja, eu vou trabalhar com o que um jogo trata. O jogo, ele pode ser dividido por pontuação, por níveis, por ranking, por sistema de vitórias, e vai do docente qual dessa ferramenta, desse artifício que você quer utilizar para você desenvolver sua atividade gamificada. Aí você tem que fazer um estudo do seu ambiente. Tem tecnologia para desenvolver atividade? Com todos? Não pode deixar de fora ninguém. Beleza, tem. Então a gente pode partir de uma plataforma gamificada. Não tem, o mediador ele tem que desenvolver uma atividade do qual ele tem que ter o conhecimento da turma dele, elaborar uma atividade baseada no conhecimento desses alunos, aí parte o princípio de você incentivar esse aluno a se engajar na atividade. Não basta só construir, olha, eu vou trabalhar a gamificação, e o aluno, bacana, professor, esse livro aqui é gamificar, parece com jogo, eu vou participar. Não, não é assim. Não vai funcionar. Então, você tem que ter conhecimento sobre o assunto e conhecimento sobre sua turma. O déficit, se tem algum déficit de algum aluno que está fraco em determinada disciplina, você vai ter que pegar
esse déficit e trabalhar ele para virar uma melhoria. Não é de curto espaço. Às vezes, dependendo do aluno, às vezes demora 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, gamificar é isso, é trabalhar as ferramentas de jogos na educação. E muita gente confunde, eu vou jogar. E não é jogar. Para você ter... Gelda, vai me falando aí o horário que eu me perco, tá? Tá, ainda tem ainda bastante tempo, mais de 10 minutos. Tempo, né? Então, o objetivo da pesquisa é o principal, que foi... Só vou pegar aqui meu roteiro. Analisar os usos das atividades gamificadas ao incentivo da leitura foi alcançado com êxito. Os alunos relataram que, a partir dessa atividade, eles desenvolveram uma vontade maior de procurar outras leituras, não só aquela leitura que é atrelada a seu estudo, passaram a ler mais, segundo o relato deles, e eles gostaram tanto que eles ficavam toda semana, como eu estagiei lá, acho que um período de 4 meses, eles ficavam, tio, quando é que vai ter uma nova atividade? Eu digo, olha, não depende de mim estar fazendo sempre a atividade, depende dos professores e da coordenação. E os professores também, no relato dos professores, alguns, foram 4, 50%, ou 2, falaram que já tinham trabalhado gamificação, e os outros 2 falaram que não tinham conhecimento, mas tinham uma base, uma pequena noção. Com o desenvolvimento da atividade que eles acompanharam, eles perceberam que poderia ser bem proveitoso o uso de gamificação no decorrer do ano. Mas como um estágio, a gente termina o estágio e às vezes a gente perde um pouco essa ligação que a gente tinha, até porque eu estava desenvolvendo mais atividades no interior do estado, ficou meio corrido e eu perdi um pouco essa ligação com os professores. Nesse ano de 2020, eu tive lá e houve muitas mudanças no Santa Teresa. Aí eu falei, Silvana, qualquer coisa a gente trabalha, tudo. Ela, não, Silvana, a gente está passando por uma reformulação, tudinho, aí qualquer coisa a gente vai continuar trabalhando, porque eu desenvolvi um site meio amador, mas deu para conciliar uns acervos de PDF, de revistinhas, de livros, e deixei lá para ser utilizado pelos alunos, que tem alunos assíduos, principalmente da primeira e segunda série, até a terceira, que todo dia eles reservam o livro, e isso foi me instigando. Pô, que legal, se eles fazem essa leitura, e tem um projeto de salão de leitura na biblioteca, é interessante. E eu consegui desenvolver essa pesquisa graças a Silvana e graças à diretora da escola, a irmã, não estou me recordando o nome dela, que me liberaram os horários e o ambiente da biblioteca. Aí, Djalda, complementando essa fala, comecei a fazer um curso de multimeios na educação. E tem uma fala bem interessante de Pedro Demo, de 2008, página 8, do qual ele fala: toda proposta que investe na introdução das TIC na escola só pode dar certo passando pelas mãos dos professores, o que transforma a tecnologia em aprendizagem. Não é máquina, o programa eletrônico, o software, mas o professor. Então, veja bem, uma fala de Pedro Demo, um fato assim que é corriqueiro você encontrar. Você encontra alguns professores fazendo o uso do Kahoot, mas a gamificação em si mesmo, trabalhando como era, aqui em São Luís eu ainda não vi. Vi trabalhando plataforma, mas ele não sabe falar, olha, eu estou trabalhando uma atividade gamificada com vocês. Eu olhei no Santa Teresa também, um professor desenvolvendo, fiquei só olhando como se eu não soubesse de nada. Aí ele, no final, ele falou, vocês gostaram da atividade? Beleza, a gente vai trabalhar mais. Ele não soube falar, olha, gente, eu trabalhei uma atividade gamificada numa plataforma
do qual a gente tem certo limite para trabalhar, tem umas certas limitações, porque é pago. Então, a gente vai procurar uma plataforma gamificada como o Socrativo para desempenhar. Vocês gostaram? É uma proposta? Ele não soube explicar. E eu também fiquei na minha, porque eu fui tentar falar com ele e ele veio com ar de superioridade. Eu baixei a bola, como não soubesse, eu estava, oh, que legal, professor, bacana. Então, o foco mesmo da gamificação na educação, o que eu defendo e estou me aprofundando, porque eu fiz só uma pesquisa, tenho só 5 livros. E o meu mestrado eu vou aprofundar mais ainda, com fé em Deus, com a ajuda da professora Cássia, que vai ser minha orientadora. Já começamos a coletar novos acervos acerca de gamificação e agora atrelar ao design, que é o meu próximo desafio. Já fiz esse casamento com a educação, show de bola, e perante essa pequena experiência que eu estou engatinhando ainda na parte da gamificação, eu coloquei também agora, não sei se vocês olharam, a gamificação numa escola de judô, do qual a primeira semana foi essa, e o índice de aprovação dos pais foi 100%. E dos alunos também. Foi criado um rankzinho, uma tabela no Excel, a gente está trabalhando no Kahoot. A gente trabalha com games da aula específica do judô, de golpes, como começou. E agora, para incentivar o processo de leitura, eu passei a dizer assim, olha, a atividade vai ser desenvolvida com base na leitura de texto tal ou de revista tal. Então, ontem a gente enviou uma revista, que é trabalhando sobre... Deixa eu só pegar ela aqui para me dar a fonte exata para vocês, tá? Trabalhando sobre... Só um minutinho. Ainda tem o tempo, né? Tem mais ou menos uns 5 minutos. 5 minutos, então tá bom. Deixa eu só procurar aqui material para leitura. Comentário. Tá. E, a gente pegou 2. Instruções básicas para judô, que é um livro, e uns recortes. Vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vai dar para vocês olharem, tá? Tem uns recortes, tá? Que eu vou montar ainda como se fosse uma revista, tá? Aqui é o livro, e aqui essa é a filosofia do judô em H. Eu vou tentar abrir aqui e mostrar, porque que é meio complicado esse tablet aqui, Então, os princípios. Vai mostrar de Jigoro Kano, tá? Que foi o criador do judô. Então, é uma revista em quadrinho, eu consegui baixar em PDF grátis para criação. Então, é uma conversação, tá? É uma conversação sobre o judô em forma de quadrinhos, que vai ser um atrativo a mais para a criança. Amanhã vai ser desenvolvida uma atividade gamificada com a leitura dessas 16 páginas da revista. Então, a gamificação de Jalda, ela pode passar não só na sala de aula da educação do ensino fundamental, do ensino médio, das faculdades, como pode ir para uma escola de judô, para uma escola de futsal, para uma escola de balé. E eu já trabalhei também, tive a oportunidade que a professora Senidalva me deu ano passado, que rendeu até 2 publicações na revista Querubim, trabalhar gamificação na disciplina de automação, que a gente fez baseado em 3 textos dela, ano passado, e os alunos foram pegos de surpresa, não sabiam do que se tratava, e pela experiência eles gostaram. Ficou da gente repetir novamente no semestre passado de julho, só que eu tive um probleminha de saúde, eu tive que ficar em off de outubro, pós-monografia, na geladeira, até agora em janeiro, fazendo um tratamentozinho, mas graças a Deus estou bem, voltei às pesquisas novamente, e já estou desempenhando essa pesquisa. Vou escrever um artigo agora sobre a gamificação na escolinha de judô, que deve estar pronto lá para junho, e sobre gamificação no design, ou design na gamificação.
vice-versa, isso aí eu ainda estou coletando informações, porque eu não tenho ainda dados sobre, eu tenho só uma dissertação que eu utilizei, que é lá do curso de design mesmo, mas ela só para ler, eu não posso utilizar ela, né? Então, que é o Uhum. artefato de design, eu vou ver como é que eu vou fazer, senão eu vou ter que novamente adquirir livros, pechinchar o dia de promoção, porque não é fácil você achar livros físicos, olha, entendo bem, físico, digital eu tenho N's aqui, mas eu não gosto de trabalhar só com digital. Eu tenho que ter o físico, meus filhos, para me cuidar e guardar. Não é fácil achar aqui em São Luís livros sobre gamificação. A não ser que agora já tenha. Quando eu pesquisei, não tinha. Na férias eu fui, de 2018, não tinha. Não tinha. Não tinha nenhum. Eu andei de stand por stand atrás de livros sobre gamificação e não achei nenhum stand da Feira do Livro de 2018. Ano passado eu não procurei porque eu já tinha finalizado a pesquisa. Eu fui para a feira, mas não pesquisei. Mas em 2018, então, não posso afirmar se já existe livro de gamificação. Tu E olhou nos catálogos das editoras? Não fez essa. não fiz. Na época eu não fiz. Sabe por que eu não fiz, Djaldo? Porque eu estava tão desesperado para mudança de tema e o espaço de tempo curto que eu queria apresentar, como eu apresentei até junho. Então foi uma loucura. Eu me internei um mês para escrever minha monografia e peguei esses 5 livros que eu consegui. Comprei de imediato, num dia, eu escolhendo lá com o Roosevelt no corredor, já chegou o livro, eu comecei a estudar, então eu não tive tempo de fazer catálogo. Pós-monografia, eu parei, eu surtei, eu tive que fazer um tratamentozinho, e agora que eu estou retornando. E Quem para foi teu completar, orientador? hã? Teu orientador? Foi sendo Nidalva, na A graduação foi professora sendo Nidalva. Teixeira. Professora Senidalva Teixeira. Sim, professora Sanidalva Teixeira, foi minha orientadora. Ela Era a acabou de professora entrar. Cássia, mas ela tinha se afastado. Olha, acabou de entrar, Senidalva Teixeira. Sim, entrou minha grande orientadora e incentivadora. Professora Senidalva, acabamos de falar da senhora, ó. Beijo, minha Sim, linda. sempre cito ela, professora. Obrigado pela sua participação. A gente comentou mais cedo, né? É uma Ó, honra ter a senhora me. só para ainda demonstrar a importância de ter professores, né, na nossa vida, tu falou da importância, né, da atividade com a professora Leoneide, professora Sim, Senidalva, a Cássia. a Eles Cássia, a Cássia. no decorrer da tua pesquisa. E já temos perguntas, Silvestre. Vai adiantando aí que a lista tá crescendo. A gente já tem 24 minutos. Bora lá, que ainda tem Eu, mais. se deixar, eu vou falar muito. Então, eu estou Não, você tem aberto que às dar os perguntas. resultados. Tu tem que falar os teus resultados. Ah, os resultados. Os resultados da pesquisa. Vamos lá. Vocês querem números ou eu posso falar só o geral? Fala em geral. Que aí as pessoas que tiverem, Então, tu vai deixar aqui o teu contato, né? Do certo? Instagram. É Silver Normalizações, né? E falar É também um Silvia pouco Normalização. do teu empreendedorismo para os bibliotecários, que tu sabe, alguns ficam trabalhando de forma autônoma, mas não Uhum, oficializam, né? Como tu te oficializou a tua certo. empresa. Uhum. Então tá bom, vou finalizar aqui com o resultado. Então, minha pesquisa, ela foi bibliográfica primeiramente, né, como toda pesquisa tem que ser, partindo do princípio de uma descrição e de uma abordagem qualitativa e quantitativa, e uma pesquisa de campo que foi o Colégio Santa Teresa. Foi utilizado a população em amostra 72 alunos e 4 professores do ensino fundamental, tá? A série se dividiu em segundo, terceiro, quarto e quinto ano, os professores das séries subjacentes. E todos os alunos, eu ainda sei o quantitativo, 86 ou 84% aprovaram o uso da gamificação na proposta de ensino, atrelar o ensino tradicional com o uso de tecnologia.
Então, não teve nem assim, eu posso dizer que o resultado não teve nenhuma uma parte negativa do qual os alunos não gostaram. O quantitativo que ficaram em dúvida você não sabe se ele gostou ou se ele não gostou, mas bem pequeno, é coisa de 4 a 5%. Então, minha pesquisa se tornou satisfatória por conta disso, porque eu não fiz pergunta só baseada na gamificação. Eu fiz a sua idade do aluno na biblioteca, se ele lê quantos livros por mês, eu coletei informação, se ele prefere a mídia impressa ou digital, a maioria falaram impressa, tá? Mas o segundo é o digital. Teve também pergunta relacionada se eles têm conhecimento de jogos digitais, porque partindo do jogo digital é que ele vai ter um melhor manuseio de uma plataforma gamificada. Então, a partir dessas perguntas iniciais, eu parti para a pergunta mesmo sobre gamificação. Então, a pesquisa obteve êxito no objetivo que eu queria apresentar naquele momento, que foi se a gamificação serviria como incentivo à formação de novos leitores, e sim, eu posso dizer que ela serve como incentivo para a formação de novos leitores. E o quantitativo dos 4 professores, todos foram unânimes, dizendo que a atividade gamificada é benéfica para a proposta de ensino em sala de aula, certo? Então, é isso, Djalma. Meus resultados foram esses. Eles foram satisfatórios e não obteve ponto negativo na questão. Não atrapalhamos a aula, porque foi no momento que os alunos têm semanalmente um horário para desenvolver atividade na biblioteca, do 2º ao 5º ano na Santa Teresa, tá? Que é o projeto Salão de Leitura, que eles vão às segunda-feira, se eu não me engano, era a 5ª série, aí a 4ª, 3º, 2º, aí sexta-feira eram os menorzinhos. Esses não se enquadraram, mas eu trabalhei com eles, passando vídeo, contando história. Sou péssimo para contar história, mas a gente tem que reinventar, né? Então é isso, minha pesquisa, meu resultado foi esse. Digamos que tende a melhorar, mas pesquisa futura vai melhorar bastante. Eu vou trazer mais resultados, mais satisfatórios, não que esses não sejam, mas que o olhar da Secretaria de Educação ou dos políticos que envolvem a educação, que esse é o momento de político procurar várias formas para ganhar voto, eu ter dados mais robustos, mais dados para apresentar como filosofia, que eu vou brigar por muitos anos da inclusão da gamificação no processo de educação. Já temos perguntas. Quer comentar ainda mais tua fala, ou eu já posso começar a perguntar? Eu ia fazer um breve assunto sobre empreendedorismo na biblioteconomia. Então, pode começar. Certo. O empreendedorismo na biblioteconomia, quando eu entrei no curso, eu exercia já a profissão de normalização por uma empresa de uma professora de metodologia científica. Então, eu já entrei com um objetivo, que era me aperfeiçoar na parte de normalização e começar a trabalhar dentro de sala de aula. Tá? O primeiro objetivo eu já concluí, que foi com êxito. Aí veio a ideia de abrir a empresa. Eu abri a empresa, mas me regularizei com o meu CRB, tirei minha CRB e achei que estava tudo normal. Aí dei entrada, fiz o processo todinho, junto à prefeitura, junto à Juscema, legalizei tudo, paguei os impostos e fui atrás de fazer minha associação junto à BNT, porque eu queria estar associado à BNT. Fiz a associação, achei que estava tudo beleza, quando a professora Leoneide falou: Silvestre, você está trabalhando, você é a Silvia Normalização? Eu digo, sou. Você já tem a CRB da empresa de professora? Não, eu tenho a CRB de profissional. Ela disse, olha, você tem que vir aqui no conselho, porque se tiver uma fiscalização, você pode vir a prejudicar, você vai receber uma multa, e você pode, no início, já dar tudo errado para você. E eu fui lá,
Pessoal, show de bola. Quem tem esse medo, fui bem recebido. Olha, fui até convidado para participar do conselho, cafezinho, e legalizei. Não tem nada burocrático. Você vai entregar simplesmente só a documentação da sua empresa, você regulariza e paga uma taxa anual que nada mais justo para você ter o suporte de dizer eu sou filiado, a minha empresa é filiada junto ao conselho e a ABNT. Então, quem tem em mente de abrir uma parte de empreendedorismo, você tem que conhecer seu ramo, fazer várias pesquisas, saber a parte legislativa, porque não adianta você abrir uma empresa informal e na hora você não ter o padrão de qualidade a oferecer ao seu cliente. Então, o padrão de qualidade nesse ramo, principalmente para um bibliotecário, é fundamental. E a gente só consegue isso se for legalizado perante ao Conselho Regional CRB 13. E quem quiser um pouquinho a mais, procura também uma associação na BNT. Então, a parte empreendedora é isso que eu queria falar. É muita mais coisa, mas tá bom. Mas aí, é tu sozinho ou tu tem outros profissionais? Não, então, como eu vou ter agora, a gente assina um termo para fazer o mestrado, eu falei, não tem como eu colocar ninguém. A ideia seria colocar em um local físico, botar um bibliotecário. O meu projeto, eu tenho um projeto que eu entreguei, é o seguinte, quando tiver já tudo definido, mestrado, como é que vai ficar a minha vida, alinhado, e pós-crise, que ainda teve essa crise, eu estou com material impresso, parado, não posso ir nas faculdades divulgar, eu estou fazendo minha divulgação só pelo marketing digital. Então, minha intenção é eu ser o bibliotecário responsável, sempre supervisionando, e fazer uma forma de estágio com curso de biblioteconomia para aluno no futuro vir estagiar. Ou, se não tiver essa forma de estágio, empresa versus curso de biblioteconomia, contratar um bibliotecário pagando todos os direitos legalmente e um salário justo. Mas como a empresa está iniciando e teve essa crise, né? Eu tenho que esperar para ver como é que ficar. A princípio sou eu só e eu estou em casa mesmo, porque o endereço eu consegui colocar da minha residência. Muito bem, Silvestre. Vou começar agora com as perguntas. Certo? Elogios aqui da professora Senidalva. Vou logo começar pelos elogios, né? Obrigado, professora. Quer dizer que foi muito bom. Só elogios para o seu trabalho. Muito bom. Com você durante esse percurso acadêmico foi muito bom, professora Senidalva. E vai continuar, professora, vai continuar. A senhora sabe do meu problema e eu falei, gente, vamos continuar agora em 2020. Bora lá. Daiane Santos, eu acho. Processo de gamificação facilita a aprendizagem da leitura para qualquer idade? Então, como eu falei no início, a gamificação, ela facilita qualquer idade. Eu tenho meu filho, eu comecei a trabalhar gamificação, primeiramente ele foi minha cobaia, ele tinha 5 anos, no Kahoot. Então, ele é um moleque muito desenrolado no tablet, ele mexe em tudo. Só que ele tem um déficit de leitura, ano passado. Aí ele foi agora para a primeira turma, primeiro ano do ensino fundamental. E eu assinei um termo, mudei ele de escola, e a professora me chamou e falou, olha, seu filho tem um déficit, assim, ele não sabe ler. Eu falei, olha, eu me comprometo. Em um mês eu trabalhando, ele tem uma parte aqui que eu criei para ele, no PowerPoint, do qual eu estou avaliando ele, leitura e tabuada. A leitura, para minha surpresa, em um mês ele aprendeu a ler. Não é aquela leitura ainda desenrolada que ele pega, gamificação em debate, mas ele vem aqui, gamificação em debate. Então ele já sabe ler, eu posso dizer, ele já sabe ler. E ele instigou muito, ele quer ler tudo, onde ele para, leite em pó, não sei o que, ele fica lendo. Aí ele, papai, que palavra é essa bem aqui? Quando ele não consegue, ele chama. Então, respondendo a sua pergunta, sim, depende como o mediador vai aplicar
e conhecendo o seu aluno. Tem que conhecer não só um aluno, a classe e como você vai desempenhar essa atividade. Não adianta só eu criar e não saber motivar, porque a gamificação, o princípio básico é motivação e engajamento. Então, para você motivar uma turma, você tem que conhecer cada aluno, porque não adianta eu motivar 10 e 5 não está motivado. Você não vai ter um bom aproveitamento da sua atividade. Então, primeiro conheça a sua turma, a partir daí, elabore sua atividade gamificada com base na sua turma. O Eric Pires, bibliotecário do Pará, da UFPA, ele pergunta: como posso aplicar gamificação na biblioteca universitária? Então, Eric, aí como eu falei, você tem que conhecer qual é o público que você vai aplicar. É todos. É determinada faixa etária, é determinado curso. Aí o que você desenvolve atividade dentro da biblioteca? Se não, você vai começar fazendo o seguinte: você vai criar um projeto dentro da biblioteca, do qual vai pegar determinado curso. Digamos, eu vou pegar o curso de biblioteconomia da UFMA e vou pedir autorização na biblioteca central ou a biblioteca setorial, eu trabalhar uma atividade gamificada durante a semana. Aí eu vou atrás de uma disciplina de um professor que tem interesse. Professor, se eu tenho interesse, você está com uma dificuldade de assimilação de conteúdo, digamos, vou pegar o exemplo da minha professora Sanidal, automação. Professora, me passa aí um texto de automação. Ela vai me passar o que ela passou durante a semana. Eu vou desenvolver uma atividade. Nesse dia, eu posso, para ser desenvolvido na biblioteca, não precisa ser naquele ambiente da biblioteca. Eu posso, como mediador da biblioteca, ir até a sala de aula, para não tirar os alunos, para não ter essa perca de tempo dele se deslocar até a biblioteca. Você vai com seu artifício, ou seja, data show, ou PowerPoint, ou folha, ou carta, e vai desenvolver a sua atividade perante os alunos. Entendeu? Tem como trabalhar. A gamificação você pode trabalhar. Eu dei exemplo, eu estou trabalhando numa escola de judô. Entendeu? O que é que tem a ver judô com gamificação? Nada, mas dá para trabalhar. Eu peguei a atividade do Kahoot e motivei as crianças, porque a aula estava totalmente desmotivada. O sensei falou, eu não sei mais o que é que eu faço, porque a gente não sabe mais o que é que faz para motivar os alunos a participar da aula. E agora, o que tinha 2 ou 3 assistindo a aula via Zoom, tá 9 e 10 em uma semana. São 3 aulas na semana. Ou seja, em 3 dias, a gente já viu elogio e crescimento de participação. Aí vai, que é você conhecer o que você quer trabalhar, aonde você quer trabalhar. Se vai ser na biblioteca ou você indo até a sala de aula representando a biblioteca. A Alana pergunta aqui: o processo de gamificação teve continuidade na escola? Não entendi. Teve continuidade? Na escola? Na escola, como eu falei, não teve, porque lá eu fiz, aí a gente estava depois desse parte de gamificação, tem um projeto lá chamado Salão de Leitura, e era sobre os 125 anos do Santa Teresa. E eu participei, foi agora em setembro, se eu não me engano, ou foi agosto, e eu fui o padre Malagrida. Então a gente estava envolvido eles abriram a gamificação para mim não deixar de colar grau. Mas não era relevância para eles. A Silvana me abriu só uma porta para mim desempenhar a leitura. E ficou de eu voltar lá para a gente continuar. Só que eu adoeci ano passado. Segundo semestre eu fiquei improdutivo. Eu estou voltando agora. Só que agora lá está passando por um processo de reformulação. Porque as turmas ficaram agora, parece que só pela parte da manhã, tanto o ensino médio como o ensino fundamental. E antes o ensino fundamental era à tarde e o médio era pela manhã. Mas eu tenho ainda a convicção que eu vou continuar o trabalho lá. Ou então os professores. Muito bem, muito bem. Ela perguntou também sobre as dificuldades e quais tu já respondeu. A Ellen pergunta aqui, aliás, ela comenta aqui: vejo que, assim como as histórias, os jogos também têm personagens e narrativas, com diferentes níveis ou capítulos, e a gamificação se torna aliada no processo educacional. Foi um comentário que fez, Helenilza.
Sim. Assis Babi pergunta aqui, quais as fontes podemos consultar para nos inspirar para propor atividades na área da educação? Olha, uma fonte que eu gostei muito, tá? Vocês só se comprar, eu acho, se já tiver, tá? Foi Gamificação na Educação de Alves 2018, tá? Ó, uma fonte. Vai dar para a gente para fazer as Ó, artes. mas tem um livro que é de Romo, que ele é referência em gamificação em São Luís, que eu vou tentar mostrar aqui a capa para vocês. Não sei se vai ficar legal, tá? É muito bom o livro. Trata sobre teoria de flow, que eu falei também na minha monografia. O que é essa teoria de flow? É a alegria da pessoa desenvolver uma atividade. Ou seja, a criança, quando vai começar a desenvolver uma atividade, ela está em estado de flow, ela está alegre. Mas, com o passar do tempo, não vira, já vira tédio. Por quê? Não tem mais dificuldade. Aí cabe o professor criar nova didática naquela mesma atividade para ele voltar novamente para o estado de flow. Então, é bem interessante, tem vários artigos que formou um livro, tá? E ele está disponível, que ele serve também, tá? Como inspiração para trabalhar, certo? Vamos tentar mostrar aqui para vocês. Tá dando para ver? Tá tremendo um pouco, tá tremendo. Não tá dando não. Ergue mais um pouco. Baixa, sei lá. Baixa só mais um pouco. Não tá dando para olhar, não. Peraí. Agora sim. Luciane Maria Fadel, gamificação, tá? É só colocar no Google, tá? Você coloca no Google que vai aparecer esse livro. Ele é de Fadel, aí gamificação. Na ficha catalográfica eu vou dar aqui, ó, gamificação na educação. Luciana Maria Fadel. Ele é de 2014. Eles são 300 páginas, tá? Um livro muito bom que pega gamificação, design, teoria de flow, que é a teoria de fluxo, entendeu? É bem interessante. A professora Ciridalva comentou aqui, nós fizemos uma experiência na sala de aula da disciplina automação de unidade de informação. Confirmou tua fala. Sim, falei. A Alana confirmou aqui, eu participei dessa experiência. Excelente. A Ellen comentou aqui, o interessante da gamificação no processo educacional é que é possível, ao invés de atividades tradicionais, propor jogos para resolver situações cotidianas. É dinâmico. Só uma correção, não é jogos, é atividade gamificada. Porque o livro que fala de realidade em jogo é McCongenial, mas quando você vai estudar gamificação, você vai ver que não é jogo. Ele pega a ferramenta de jogo para trabalhar uma atividade gamificada. Aí tem até na monografia eu faço a distinção entre jogo e atividade gamificada, tá? Só corrigindo. Tu tem essa monografia em PDF? Tem uma... Tem em PDF. Aí de trabalhos acadêmicos que querem disponibilizar na rede. Depois eu tenho. Eu só tá meio bagunçado porque eu perdi meus dados. Meu computador apagou tudo. Tá tudo bagunçado, mas eu tenho aqui tudo. Só não tá renomeado, tá tudo doido. Minha monografia eu ainda não achei, a que eu entreguei mesmo, que tá assinada. Eu tenho a versão não final, tá? Que teve a versão da pré-banca. Não, foi a que eu defendi, mas sem assinatura, que eu levei para apresentar lá na hora. Entendeu? Aí teve correções posteriormente. Essa eu ainda não achei. Não sei se eu perdi mesmo. Mas tu deixou a que fica no departamento, né? Deixei lá no departamento. Se eu não achar, eu vou ter que ir lá pegar. Aqui em São Luís do Maranhão, quando tiver fora da pandemia aí. E é o departamento consultar a monografia do Silvestre Matos. Muito boa. Tá lá, em PDF. O Eric Pires agradece aqui pela resposta sobre como é que ele poderia usar a gamificação na biblioteca universitária. Professora Leoneide Martins. Professora, falando da sua participação. Falei da senhora no início. No início da pesquisa.
E Eric, se Parabéns. você quiser mais informação, eu estou aberto, viu? Quem quiser mais informação, chama lá no direct. Tem meu WhatsApp, eu vou fornecer. A Djalda tem meu WhatsApp, tá autorizado, eu vou fornecer aí pro pessoal, tá, Djalda? Quem Tá, ó. quiser pode entrar em contato, que eu, de boa, a gente conversa, troca as informações, documentos que eu tiver disponíveis. Professora Leoneide parabeniza, né, Silvestre pela pesquisa e pelo compromisso em estudar esse tema inovador no campo da biblioteconomia maranhense. Obrigado, professora. A Cláudia Satier, ela pediu aqui para disponibilizar as referências depois. Vão ser disponibilizadas. Ele vai fornecer e nós vamos Sim. organizar tudo nos manezinhos no nosso perfil. Uhum. Estado de Flow. Manuel Messias, gamificação é excelente tema que os bibliotecários deveriam conhecer mais. E é verdade. Ele foi conhecer mais sobre gamificação no curso de pedagogia. Sim, pedagogia trata. A professora Cinidalva fala aqui que vocês têm um artigo na revista Querubim sobre o resultado da pesquisa. Tem dois. Ela falou, Tem professora, dois. atualiza aí que tem dois. São dois trabalhos, dois São dois artigos. trabalhos. Era para ter três, no Anais são três. Mas como eu entreguei o último no final, um é sobre objeto de aprendizagem, usando a gamificação. Um é utilizando a pesquisa com os alunos. E o terceiro é a automação, a gamificação na disciplina de automação. Foram três artigos ano passado no simpósio, mas só dois a gente apresentou. E graças a Deus os dois estão na revista Querubim. Vai ter um cenário de tecnologia? Já teve essa? Vai. Já saiu a chamada, né? Mas a gente espera tudo, que acabe logo essa pandemia, que a gente possa O período de poder sair das nossas casas. Já teve o período de submissão de trabalho? Já terminou? Não, ainda não, ainda não. Não, ainda não. Ele só fez a chamada já do evento. Ainda bem. Talvez faça online, né? Tem um evento de história, eu acabei de compartilhar, vai ser todo virtual. É uma forma de estar se produzindo também. A gente tem que estar. É, A professora Leoneide fala que é importante que no incentivo à leitura, o processo de mediação via gamificação, sem perder a perspectiva crítica no processo de ler. Muito sim, bem, dona Leoneide. Ela concordo agradece plenamente, professora. pela tua fala. Eric Pires pergunta aqui: gostaria de saber, por gentileza, exemplo de atividade gamificada sem utilizar o aporte das tecnologias. Olha, Eric, eu trabalhei o passa-repassa, entendeu? Eu fiz no PowerPoint. Não sei se você chegou a conhecer. Daquele programa Silvio Santos, passa-repassa, perguntas. Eu fiz quizzes de Monteiro Lobato, na semana de Monteiro Lobato, lá no Colum, como eu falei no início, que a partir daí eu comecei a trabalhar com gamificação sem saber que eu estava trabalhando gamificação diretamente já, tá? E é bem legal, tá? Você usa só o PowerPoint e o Data Show, manda o pessoal ler o conteúdo, elabora, coloca figurinhas, faz os efeitos lá no PowerPoint que caracteriza tipo, que surge a imagem assim como certa resposta, aí vai surgir. Então aí vai da sua criatividade. Eu fazia o suspense. Tá certo disso? Não quer passar? Não quer repassar? Olha, você vai perder tudo, você vai perder 10 pontos. Aí ninguém passava. Não, eu passo. Aí, ó, agora pode ir lá pedir pra galera, porque ficava só 3 pessoas na frente. Vai lá no auditório, aí eles iam lá e perguntavam. E aí, vai responder? Não, a gente repassa. Ó, não pode mais repassar. Ou eu respondo ou tal. Aí vai da tua criatividade. Eu usei esse método. E ficava bem neguinho, pulava. E interessante. Quando a gente vê que está empate, eu botava a última pergunta para ganhar. No ensino médio eu tive essa experiência, agora veio assim na memória, uma professora de biologia. É gamificação. Ela fez isso com a minha turma na época. Eu era É fera, gamificação. ela estava fresquinha. A Outro professora método. comenta Olha aqui aí, que ó. também teve seus inícios na disciplina de formação de leitores, confirmando a tua resposta.
Uhum. Bibliovagas entrou. Ai, ai. A professora Senidala falou que são realmente dois artigos. Sim. E tem aqui o Arildo Prestes. Boa noite. Gostaria de saber o seguinte: sou estudante do 8º período de biblioteconomia na Universidade Federal de Rondônia. Gostaria de saber, eu não entendi aqui, ontem serve para qualquer tipologia de bibliotecas? Ele quer saber se serve para qualquer tipo de tipologia de bibliotecas. Sim. Qualquer ambiente do qual, primeiramente, para trabalhar a gamificação, é como eu falei, não adianta você achar o tema bonito e querer colocar em prática sem ter conhecimento. Para você trabalhar gamificação, você tem que conhecer o tema para sair uma atividade bem elaborada e ter o resultado que você espera. Quando eu comecei a trabalhar na disciplina Formação de Leitores, eu não sabia que era gamificação. Eu só apenas estava fazendo uma atividade. Quando eu conheci, que foi pela fala da professora doutora Ana Amélia, lá de Portugal, que era gamificação, eu me interessei e eu passei a estudar o tema. E eu disse, eu vou largar tudo e vou escrever uma nova pesquisa. Eu já tinha meus dados todos coletados. Eu já tinha metade da minha monografia escrita, para ter uma ideia. E eu achei o tema tão interessante, eu joguei tudo para o lado e fui estudar. Só esse livro aqui, de Alves, que ele é bem interessante, que ele trata mesmo a gamificação na educação, chegou eu ler ele 2 dias seguidos, porque ele é bem curto. Então, para me ter um entendimento sobre o assunto, eu li ele 2 vezes, um dia no outro. Eles são 100 páginas, já com a referência. 99 páginas, num todo. Então, é um livro muito curto, mas de um grande enriquecimento de informação sobre gamificação. Ele vai trabalhar aqui, ó, os ambientes digitais, a evolução da internet em ambientes virtuais, o docente diante do ambiente virtual. Bem, aí você já tem uma noção do que você vai trabalhar, o docente em ambientes virtuais. Então, você vai ter o conhecimento como trabalhar e depois ele traz games e gamificação, conceito de games, aplicação do games, aí games na educação, porque tem games que é desenvolvido só para educar, tá? Eu baixei, é um de matemática, ele é um game só para educar, ensinar matemática, mas não pode se misturar com gamificação, porque mais adiante ele fala conceitos de gamificação. Vê, tem conceito de games e conceito de gamificação. Aí você faz a distinção e vai poder trabalhar em qualquer lugar, em qualquer biblioteca, em qualquer ambiente. Nós já temos pouco tempo dessa live. Todas as perguntas que foram feitas, né? Agora tem só alguns comentários. A gente tem pouco mais de 5 minutos ainda dessa live. A Alana te parabeniza, né? Obrigado, Alana. Na disciplina de automação. Ela levou a sugestão para a disciplina de linguagem documentária 2. Parabéns. Foi muito produtiva. O Eric Pires agradece, né, o exemplo do Passa ou Repassa. Obrigado a você pelo questionamento. Depois da live, né, que já tinha começado, já avançada, o Arildo Prestes. Que mais? Muita gente aqui. Gente, os títulos dos livros vão ficar disponibilizados na nossa página, tá? Sim, todos. Muito obrigada, Silvestre, Eu que agradeço. participação, tá? Foi bastante esclarecedora, principalmente a orientação o que é games e o que é gamificação na educação, que a gente confunde como sendo jogos. Tem essa confusão, mas também tem os teóricos que traz essa distinção. Eu também pensava que era game, mas é totalmente diferente. Você só utiliza as ferramentas de games. Tem games, eu tenho game só educativo, tá? Ele foi desenvolvido só para educacional. Mas aí eu falo na monografia também sobre a criação quando surgiu na década de 70, tá? As empresas que desenvolveram só games voltados para a educação. Tá certo. A gente tem menos de 30 segundos. Te agradeço a todos que fizeram perguntas, todos que fizeram questionamentos. A gente já tem outra palestra
Amanhã, se não me falha a memória, a gente já começa com o Paulo, é isso, Joyce? É o Paulo amanhã? Gente, é porque a gente está num ritmo muito louco de lives. Então, até É. amanhã, tá? E eu vou falar Muito sobre a minha. obrigado, viu? E estou Visualização. aberto a mais esclarecimentos. A minha vai ser visualização de dados. A minha também, quase que eu não encontrei referência, foi muito difícil também. Eu me senti assim como, tchau, gente.